ferramentas podem ser essas? Um youtuber, né? O Garoto Foca, que vai lá ensinar para o seu filho coisas ligadas à sexualidade, ele vai falar um monte de besterol e no meio do besterol vai falar coisas ligadas à sexualidade, quebrando essa inocência que seu filho precisa preservar. A inocência é algo primordial na vida das crianças. Eu sempre que posso falo sobre a questão da pesquisa em contos de fadas que eu fiz, porque isso é algo que não é debatido, que não é trago propositalmente para o debate da educação, porque o Conto de Fadas fala muito sobre isso, sobre a questão de você preservar ali na criança a inocência, a fantasia, o lúdico. E quando você permite que um youtuber fale um monte de besterol e no meio daquela besteira toda ele fale sobre sexualidade, ele está quebrando um ciclo de inocência que seu filho precisa cumprir. Seu filho não pode falar sobre assuntos ligados à sexualidade sem antes fechar o ciclo de inocência, fechar o ciclo do lúdico. Primeiro, a sua filha precisa se sentir princesa, o seu filho precisa se sentir um guerreiro. Isso tudo vai influenciar na saúde mental do adulto que ele vai se tornar. Então, quais são as outras ferramentas, novelinhas, né? A gente tem aí a Malhação. Antigamente a Malhação ensinava aí tanta coisa boa, né? Embora já tinha ali umas pitadas de algumas coisas que já mostravam o caminho que ia tomar, mas você ainda via na Malhação uma questão de discurso contra vícios. Você via ali na Malhação uma questão de preservar a bondade, né? Tinha ainda a mocinha, o vilão da história, ou a vilã da história. Mas com o tempo isso foi se tornando uma novelinha. Nem sei como é que tá hoje, porque eu realmente não consigo acompanhar, meu estômago não me permite. Mas acabou se tornando uma novelinha de um folhetim mesmo, para ideologias progressistas. Uma pregação de ideias progressistas. A gente tem livros, né? Eu, um certo tempo atrás, falei com vocês que eu estava num consultório e ali na sala de espera eu comecei a folhear livros e aí eu percebi que tinha uma partezinha de livros infantis e peguei ali até uma autora muito conhecida, tá? Uma autora bem respeitada no meio. E a princesa era uma princesa ao avesso, era uma princesa que ela não gostava de ser princesa, ela na verdade ela queria ir pra guerra, ela queria soltar pipa, ela queria fazer coisas de menino, né? E quando a gente pega esse estereótipo sendo quebrado, é lógico que existem mulheres que podem querer ir pra guerra, que existem mulheres que podem gostar de fazer coisas que homens fazem, mas isso aí é exceção, né? Em via de regra, a mulher é ensinada a ser princesa, ainda que você tenha a sua independência, ainda que você tenha o seu estilo próprio de vida, não dependa de ninguém. Isso é muito bom, isso é muito importante que a gente mantenha isso, mas ainda assim a sua feminilidade não pode ser quebrada. E ali a princesa tratava o balé como se fosse uma coisa asquerosa, realmente quebrando ali na cabeça da menininha toda a feminilidade. Então um livro, né, a gente ouve muito, leia livros, é muito bom que você leia livros, mas sim, os livros podem ser instrumentos para destruir a cabecinha do seu filho. Então é muito importante que você leia livros, mas é importante que se selecione bem esses livros, que se saiba o que está, né, o que está sendo colocado ali, porque quando você pega, por exemplo, o Conto de Fadas, como eu falei, existem métodos ali. Só que aquele método, né, que comumente que existem nos contos de fadas clássicos, são métodos para evoluir aquele ser humano, para trabalhar o psicológico daquela criança. Cito sempre o exemplo da Chapeuzinho Vermelho, que é um exemplo muito bom, né, onde ali ela falar com alguém no caminho, ou a questão do lobo, remete a menina se relacionar com um homem muito mais velho, que seria perigoso. A questão do lobo, né, de tirar ali, do caçador tirar a vovozinha de dentro da barriga do lobo, é a primeira referência à cesárea que uma criança tem. E assim, uma criança que lê a Chapeuzinho Vermelho
aos 5 anos, ela vai ter uma interpretação, ela vai ter algumas referências. Quando ela lê aos 8 anos, ela vai ter outras referências. Então, assim, o conto de fadas, que parece pra gente algo muito bobo, algo superficial, é extremamente necessário a esse ciclo lúdico da criança, é extremamente necessário ao psicológico da criança. E aí, quando você pega esses livros, nem sei se eu posso chamar de livro, esse monte de porcaria que tem sido colocado no mercado para crianças e para adolescentes, na verdade, o que a gente vê são instrumentos de doutrinação. Por isso, a gente não pode ficar bitolado achando que a doutrinação é feita apenas nas escolas, quando, na verdade, aí na sua casa agora, nesse momento, você deve estar cheio de ferramentas de doutrinação que você sequer se dá conta, né? Porque foi colocado como um livro, foi colocado como algo educativo, mas que no fim é uma ferramenta para doutrinar o seu filho.